há milhões e milhões de anos atrás. Essa é a teoria usada por aqueles que acreditam na teoria da evolução e não na criação. Mas uma coisa é certa: para acreditar na teoria da evolução, tem que ter muita fé. Pois é uma coisa que não tem como se provar. Porque eles explicam e dizem que foi de tal maneira que aconteceu. Mas para ninguém questionar esse processo, eles terminam sempre dizendo que tudo isso aconteceu há milhões e milhões de anos atrás. E aí fica difícil alguém querer questionar. Porque como que eu vou rever algo que aconteceu há tanto tempo atrás? É impossível querer ver as provas. E toda a discussão sobre o assunto acaba se perdendo. Porque como vamos ver sobre isso, se aconteceu há tantos milhões de anos atrás? Tem que ser só pela fé. Ou você acredita ou não. Pois é algo que não se explica de uma maneira lógica, mas é tudo apenas conversa e invenções. Como o caso do cavalo, onde eles dizem que antes era pequeno como um cachorro e que depois foi evoluindo até chegar no que é hoje. Mas será mesmo? Eu prefiro acreditar numa teoria inteligente e lógica, pois é a mesma teoria que os homens utilizam hoje, que é criar as coisas, ou seja, a teoria da criação. E eu prefiro acreditar numa teoria inteligente e lógica, pois é a mesma teoria que os homens utilizam hoje, que é criar as coisas, ou seja, a teoria da criação. Glória a Deus, aleluia. Esta é a teoria que tem lógica humana, porque é o mesmo processo utilizado pelos homens. Ou seja, como exemplo dos carros, aonde pode-se dizer que do ano de 1970 até hoje houve uma evolução, mas cada modelo em particular teve que ser criado, um a um. Ou seja, o carro não se transformou de um Fusca antigo para um Fusca moderno. Cada um foi criado no seu devido tempo e nada se transformou sozinho. Entendeu? Nesse mundo só existem os carros porque existem primeiro as fábricas, que criam esses veículos automotivos. E da mesma forma, só existe este planeta organizado porque primeiro existiu um Deus Criador. A evolução diz que tudo veio a existir depois do Big Bang, ou seja, depois que houve uma explosão no espaço. Aí tudo se originou. Mas como que algo pode se organizar a partir de uma desordem? Sim, porque todo tipo de explosão causa desordem e jamais poderia organizar um sistema tão bem organizado como o nosso. Todo o sistema da Terra, a distância do Sol e da Lua, tudo é muito bem organizado demais para ter sido criado após uma explosão. Mas é claro e inteligente que assim como os homens criaram tantas coisas, até mesmo um avião, é claro que dessa mesma forma inteligente tudo foi criado, pois a criação é perfeita. O homem é que está estragando tudo. E o pior estrago do homem é não crer num Deus Criador, ou seja, negar a sua própria existência, e por isso sofre as consequências desta vida egoísta e perversa. Porque escolheram viver sem Jesus. Preferem acreditar mais nas coisas dos homens do que acreditar em Deus e na sua verdade. Por isso, vivem mal.